A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Mais uma semana trazendo lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Por sua vez, estamos na lição de número 7, onde estudaremos as naturezas humana e divina de Jesus. Ou seja, as duas naturezas do Senhor Jesus estudaremos nessa aula de hoje e será de suma importância para a nossa rica aprendizagem. Leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Estamos no primeiro trimestre de 2025, onde estamos estudando essas grandes riquezas que são estudar sobre a palavra do Senhor nosso Deus. O comentarista do trimestre é Ezequiel Soares, pastor Ezequiel Soares, um verdadeiro apologista. Leitura bíblica nos diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Filipenses 2, 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Leitura bíblica em classe, onde tanto uma como outra trata sobre as naturezas humana e divina do Senhor Jesus. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 9, versículo número 5, que nos diz assim: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Onde Paulo trata a respeito justamente da natureza humana e divina de Jesus, e aqui nos diz claramente Jesus segundo a carne e Jesus segundo o Deus bendito, ou seja, divinamente, eternamente. Então, as duas naturezas do Senhor Jesus, humana e divina. A verdade prática nos diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, sem sombra de dúvidas, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, neste planeta Terra, em Israel, na Palestina, Jesus era o eterno e verdadeiro Deus, 100%, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Então Jesus tanto era Deus quando estava aqui na terra, humanidade, como ele também era homem. Ele era tanto humano como divino, como Deus. Partindo já para os devidos tópicos. Tópico número 1. Tópico de número 1.
aonde já iniciaremos, nesse tópico número 1, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então, o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O comentarista começa dizendo, baseado na leitura em classe, em especial o versículo número 3, que nos diz assim, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, esse versículo 3, no primeiro tópico e subtópico, o subtópico nos diz descendência de Davi segundo a carne, baseado 1 em 3 de Romanos. Então, o apóstolo está se referindo, quem? Paulo está se referindo, quando ele fala segundo a carne, né? Da descendência de Davi segundo a carne, então está falando aqui, está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ou seja, quando ele está falando de Jesus, ele está levando agora em menção, em referência, que até Jesus nascer, teve toda uma descendência, ascendência. Ele, Jesus, descendeu então, da descendência de Davi. Claro que esse desenrolar dessa descendência, até chegar o nascimento de Jesus, foram várias gerações. Olha que Deus prometeu em Gênesis, capítulo 3, versículo número 15. Deus fez a promessa que Jesus viria. Só que até Jesus vir, passaram-se milênios, mais de 10 séculos, 15 séculos, até Jesus vir. Passaram-se 14 descendências, gerações, melhor dizendo, até Jesus realmente ser humanizado, ser habitante aqui nessa terra, conosco no sentido de ser humano, né? Com o povo de Israel, que tiver esse privilégio de vê-lo realmente humanamente. Então passaram-se 14 gerações dos ancestrais de Jesus. Isso você pode conferir em Mateus capítulo número 1. Se não me foge da memória, deixa eu dar uma conferida rápida. Mateus capítulo número 1. Versículo número 17 diz assim, de sorte que todas as gerações, falando sobre Jesus, os ancestrais de Jesus, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, de onde Jesus descende Davi, aqui é a referência a Davi, porque o que Deus prometeu, que não faltaria sucessor no trono de Davi. Então Jesus é dessa descendência. Então, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia de Cristo, são 14 gerações. Então, aqui somam-se, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações. E desde a deportação da Babilônia até Cristo, são 14. Então, volto atrás, regularizando. Então, são 42 aqui gerações. Olha quantas gerações, quantos ancestrais vieram antes de Jesus e até Jesus vir. Então, Jesus, segundo a carne da descendência de Davi. Então, nós temos aí no capítulo 1, você pode conferir, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo número 17, você vai ver aí a genealogia de Cristo, de onde Jesus foi originado humanamente.
E aí você vai ver essas gerações que se passaram até chegar a Jesus. Então, o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio de uma família humana, de carne e osso. Então, Jesus da descendência de Davi, então está falando da natureza, que Jesus veio de uma descendência, veio de uma origem, ele descendeu de uma família humana de carne e osso. Não era um espírito, Jesus descendeu de uma família, de um ser humano que viveu entre o povo de Israel. Quem? Maria e José. Então, a linhagem de Jesus está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, como a gente já vimos aqui no capítulo número 1. E no capítulo 3 também de Lucas também vai fazer essa referência, mostrando aí a descendência de Jesus, que aí chegando até José, Maria e Jesus nascer, onde Mateus capítulo 1 vai tratar sobre essa genealogia, e em Mateus capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 19, 18, a gente já veremos aí o nascimento de Jesus. Assim também como Lucas capítulo 3 tratará também nesse mesmo contexto. Então nós temos aí que Jesus ele foi concebido, ele descendeu da descendência de Davi, segundo a carne, ou seja, veio de uma família humana, sim. Então Jesus ele foi concebido no ventre de Maria. Uma virgem, uma mulher pura, uma mulher séria, honesta, uma mulher temente, obediente, piedosa, uma mulher realmente crente, uma mulher fiel a Deus. Maria, essa israelita. Então Jesus ele foi concebido no ventre de Maria, ele foi gerado no ventre de Maria. Não com a ação de José, mas com a ação de Deus, obra e graça do Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, gerado pela sombra do Altíssimo, como a gente podemos assim vermos em Mateus 1, versículo 20, Lucas capítulo 1, versículo 35. Então, Jesus ele foi gerado por Deus, através do Espírito Santo, no ventre de Maria. Então, baseado nesse contexto, Romanos 1 e 3, da descendência de Davi, Jesus, Mateus 1 e 20, Lucas 1 e 35, então, baseado nesse contexto, aí está o elo, aí está verdadeiramente a dupla natureza de Jesus, ou seja, a natureza humana e a natureza divina. Humana porque precisou de uma portadora, Maria, uma mulher. E divina porque verdadeiramente foi pelo próprio Espírito Santo, ele sendo gerado ali sobre a sombra do Altíssimo que a cobriu Maria, e ela assim concebeu a Jesus. Então o elo aí, humano-divino, as duas naturezas de Jesus, a natureza de Jesus divina, a natureza de Jesus humana. Então Jesus não era um robô aqui na Terra, nem era um espírito aqui na Terra. Ele era um humano, mas também ele era Deus aqui entre nós. Por isso que na palavra de Deus diz que o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Não que o nome de Jesus foi Emanuel, dado o nome de Jesus como Emanuel. O termo Emanuel, significando literalmente, seria Deus do céu habitando aqui na terra entre os humanos. Por que isto? Porque seria a melhor forma do ser humano perceber a grandeza de Deus e ouvir a voz de Deus. Já que os seres humanos, na sua maioria, maior porcentagem, a grande massa, não estava nem aí para Deus, então foi a forma ideal que Deus encontrou para que agora se relacionasse, habitasse entre os homens e os homens vissem a sua graça, a sua glória, a sua majestade, a sua grandeza, o seu poder,
a sua sabedoria, visse verdadeiramente esses atributos que não se encontra em nenhum homem sequer aqui na terra. Os atributos que estavam inseridos em Jesus. Então, vimos aqui as duas naturezas do Senhor Jesus. Subtópico 2. Declarado Filho de Deus em poder. Leitura em classe. Versículo número 4. Romanos 1. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 4 do capítulo 1. E o subtópico é declarado Filho de Deus em poder. Quem? Jesus declarado Filho de Deus em poder. Isso é uma declaração já do próprio Paulo, que também o próprio Cristo chegou a declarar, né? Então nós temos aqui essa expressão indica divindade, ou seja, a natureza divina de Jesus, e isso é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme 1:4 de Romanos. Mais adiante, Paulo escreveu os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filhos, e a glória, e os seus concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. O apóstolo conclui, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todo Deus bendito eternamente. Amém. 9:5 de Romanos. Então, nós podemos ver aqui que declarado Filho de Deus em poder. Porque o fato de alguém, eu, você, nós declararmos sermos filhos de Deus é uma coisa. Mas o fato de Jesus declarar ser filho de Deus, deveria declarar ser filho de Deus e justamente ter o poder de Deus sobre a sua vida. Porque isso seria uma evidência, isso seria realmente, literalmente, a característica de que verdadeiramente ele veio do céu à terra. Ele veio de Deus aos homens. E na prática, Jesus declarado Filho de Deus em poder. Porque ao fato de ele, com as obras extraordinárias que ele realmente realizou, estava declarando, mesmo sem declarar, mas estava denotando, estava manifestando ser realmente o Filho de Deus. Lembra de Nicodemos? Mais uma vez faço referência a ele, como já fiz em outras aulas. Nicodemos, quando foi até Jesus, João capítulo 3, Nicodemos declarou, era o mestre, ensinador da palavra, das escrituras. Nicodemos, sim. E ele chegou a Cristo e ele já foi fazendo esse grande elogio. Vejo que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só, então, declarado Filho de Deus em poder, Jesus. Porque, na prática, ele realmente declarava ser Filho de Deus, mas também realmente tinha essa característica que ninguém poderia contrariar, opor-se, ainda que quisesse. Mas era incontestável, porque era declarado Filho de Deus em grande poder. Porque obras extraordinárias ele fez, e muitas foram as testemunhas beneficiadas por ele. Então o Senhor Jesus é um judeu, ou seja, é de nacionalidade israelita. Ele é um judeu, ele é da Judéia, ele é de Israel. Ele tem uma nacionalidade. Então ele veio e teve essa nacionalidade, essa origem
Ele pertenceu a uma nação, Israel. Descendente de Israel e ao mesmo tempo é o Deus bendito eternamente. Então, como Deus entre nós, Deus bendito, lá em Israel. O Deus humanizado, João 1,14, habitou entre nós, habitou aqui neste mundo. Subtópico 3, o antigo hino cristológico, Filipenses 2, 5 a 6. Está na leitura em classe, segunda leitura em classe. 5 e 6 de Filipenses 2 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, segundo esse texto, o texto está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante o ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Então, quando Jesus estava na terra, mesmo sendo Deus humanizado, Deus entre os homens, ele não abusou do poder dele. Mesmo tendo total liberdade para usar, mas ele não abusou desse poder. Ele viveu sim. E usou sim. Como o próprio comentarista deixou bem claro aqui, ele está explicando esses versículos, a questão da usurpação, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação. Então, foi o que aconteceu. Imagine que Jesus, já na cruz, onde foi o seu maior sofrimento, ele poderia muito bem, como Deus, aquela coroa de espinho que encravaram sobre a sua cabeça poderia muito bem não causar dano nenhum, não causar sangramento, ele usando o seu poder. Os pregos nas mãos e nos pés, de igual modo, do mesmo jeito, não conseguirem perfurar, ou perfurando não causar dor alguma, ele poderia muito bem fazer isso. Mas ele não se aproveitou de seu total poder, de sua soberania, do seu poderio, para usar, a não ser necessariamente para benefício do próximo e não de si, como foi o caso. De si mesmo ele viveu enfrentando as dificuldades como ser humano e venceu todas elas. Tentações e dificuldades. Então o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. Quando está se falando aqui dessa questão das prerrogativas que ele não usou durante as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno. Então o apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. João 1 e 14. Mas enfatiza o aspecto humano, como o versículo 7 e 8 que a gente podemos vermos aí em Filipenses capítulo 2. Então, o apóstolo está sendo muito claro no ensino das duas naturezas divina, natureza humana e divina, em uma só pessoa. Então, quando o apóstolo está tratando Filipenses, principalmente, que é considerado como cântico antigo,
nos cultos da igreja primitiva. Então, o apóstolo está sendo muito claro no ensino das duas naturezas, humana e divina, em uma só pessoa. Então, Filipenses 2, a partir do 5 até o 11, ali está claramente mostrando as duas naturezas em uma só pessoa, Jesus. Então essa passagem é parte de essa passagem Filipenses 2, 5, 6 é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos e o apóstolo Paulo a inseriu na epístola aos Filipenses. O termo grego morpe, que significa forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica a essência imutável, portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Quando Paulo disse, sendo ele na forma de Deus, Filipenses, está escrito assim, Filipenses capítulo número 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, é o que está mencionando aqui o devido comentarista, que indica, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, indica a essência imutável, ou seja, que ele não muda. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus. Então, sendo em forma de Deus, ele poderia muito bem, aquele sofrimento não lhe causar nenhuma dor, nenhuma angústia. Mas ele sentiu. E porque ele sentiu, é porque era humano, a outra natureza, em uma só pessoa. E porque ele sentiu, não significava que ele não era Deus, ele era sim Deus. E porque ele sofreu humanamente, sendo Deus e humano ao mesmo tempo, ele pode nos socorrer, ele sabe as nossas necessidades. Eis aí que ele deixou claro que como ele venceu, nós podemos vencermos também. Porque ele venceu como humano. Venceu como humano. Ele já vence como Deus e como humano também venceu. E passou essa vitória para mim e para você. João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Romanos 8 e verso 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 1 João 5, e por volta do versículo 4 a 5, mais ou menos, vai dizer assim que, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé nele, em Jesus. No tópico número 2, trataremos sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Então, o primeiro tópico, a gente falamos exatamente que Jesus teve as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E agora nós veremos o que, nesse tópico 2, as heresias contra o ensino do que diz a Bíblia Sagrada sobre Jesus como homem e Jesus como Deus. Então, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus, veremos aqui nesse tópico. E o subtópico número 1, nós temos aí Nestório. Quem foi Nestório? Por quê? Já vem com esse subtópico. Porque este foi um, como outros que aqui veremos, que falaram heresias. Então nós temos aqui, ele foi bispo de Constantinopla, cidade, né?
entre 428 e 431 depois de Cristo. Nestório discordava, esse bispo, discordava do título dado a Maria. E qual era o título que davam a Maria? E justamente foi dado por Felipe, ou Cirilo de Alexandria, 376 a 444. Então, Nestório veio o quê? Discordando deste título que já vinha antes dele, justamente defendido por Cirilo de Alexandria, que Cirilo de Alexandria dava esse título a Maria. Que título? Maria, Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus. Então, Nestório discordava. Assim como eu também discordo. E qualquer um cristão autêntico pela palavra de Deus discorda também igualmente. Maria, Mãe de Deus, era o que Cirilo de Alexandria, 376 a 444 depois de Cristo, dava a Maria. Esse título de Maria, Mãe de Deus. Como pode Maria, humana, ser mãe do Deus eterno? É incabível. É insensato dar um título deste. É uma heresia. Maria, Mãe de Deus. Ou seja, colocando Maria, olha só o status. Tudo bem? Foi uma grande mulher. Quando estamos falando aqui dessa discordância de Maria, Mãe de Deus, não é desclassificando Maria, é tirando verdadeiramente essa honra que ela não merece. A honra de uma mulher realmente fiel a Deus, ela deve ter. De ser uma mulher pura, que se guardou até o casamento, deve ter. De uma mulher fiel, temente, piedosa, de uma mulher realmente crente, deve ter. Agora, mãe de Deus, não. Porque Deus não tem mãe. Deus não tem mãe. Nem tampouco tem pai. Não tem avô. Deus não tem mãe. Deus não tem mãe. Deus é Deus. Sabe o que significa a palavra Deus? No grego é Theo. Que significa dono de tudo. Tudo o quê? Tudo. Todo o universo. Salmo 24, versículo número 1 diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo quanto nele existe. Então ele é o dono de tudo. Então tudo é a partir dele, não antes dele. Se Maria é mãe de Deus, então ela é antes de Deus. Em João capítulo número 1, versículo número 3, a Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem Deus, sem Jesus. Então Maria, mãe de Deus, era o que ela... Cirilo de Alexandria defendia. E Nestório discordava. Corretamente Nestório discordava. E mãe de Deus, que em grego é Theotokos. Mãe de Deus, no grego é Theotokos, que literalmente significa portadora de Deus. E Nestório sugeriu receptora de Deus.
discordando de Cirilo de Alexandria. Mãe de Deus, não. Podemos dizer receptora de Deus, ou seja, que recebeu Deus. Agora, mãe de Deus, não. Receptora de Deus, ou receptora de Deus, ou Cristotocos. Cristotocos, que significa mãe de Cristo. Então, correto, mãe de Cristo. Mãe de Jesus. Mãe do enviado de Deus. Sim. Mãe de Cristo, sim. Maria é mãe do Jesus humanizado. Mãe de Cristo, sim. O Jesus humanizado. Existem pessoas que pensam que Jesus só nasceu porque veio a este mundo. Jesus já existia antes, porque ele era Deus e continua sendo Deus. Só que Jesus, para vir à Terra, para ser humanidade, tomar a forma humana, e para isso ele precisava nascer em uma mulher, lógico. E Maria foi essa portadora, receptora. Então ela foi a mãe do Jesus humano. Ela não foi a mãe de Deus, ela foi a mãe do Jesus humano, mãe de Jesus de Nazaré. Conforme Mateus capítulo 11, 2, versículo número 11. 2 e 11 de Mateus nos diz assim. Mateus capítulo 2, versículo número 11. Assim nos diz a palavra de Deus. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe. Então está dizendo claramente que Jesus era filho de Maria. Então Maria, sua mãe. Por quê? Porque ela foi a receptora. E prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Aqui foram os reis, os magos do Oriente, quando chegaram lá aonde Jesus estava com Maria, ali na manjedoura. Então, Mateus capítulo 2, versículo 11, vai mostrar Maria, mãe de Cristo aí. Jesus humanizado. Versículo 13 do capítulo 2 ainda, versículo 14, versículo 20, versículo 21, tudo do capítulo 2 você vai ver. E não mãe de Deus. Então, todos esses versículos vai mostrar Maria, mãe de Jesus. E não Maria, mãe de Deus. Eu vou ler todas essas referências que acabei de ler agora, principalmente o versículo 11, mas eu vou ler porque acho de suma importância, até porque é muito frisado esse termo, Maria, Mãe de Deus. E você, amigo ouvinte, em especial os católicos, né, que defendem Maria, Mãe de Deus, cantam Maria, Mãe de Deus, rezam e fazem petições, orações. Maria, mãe de Jesus, não mãe de Deus. Então, o versículo número... Deixa-me conferir. Capítulo 2, versículo 11. Já li. No versículo número 13. Nos diz assim. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar um menino para matar. Então, toma o menino, ou seja, Jesus e sua mãe, o anjo mandando José fugir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino que tinha nascido. Já era a obra do diabo, querendo matar o Filho de Deus. Versículo número 14, nos diz assim, do capítulo 2,
E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. José obedeceu o anjo que lhe deu essa mensagem. Versículo número 20, do capítulo 2 de Mateus, nos diz, dizendo, levanta-te à volta do Egito. Eles estavam no Egito depois que fugiram, foram para o Egito, e agora o anjo que mandou eles irem, manda agora eles voltarem. Então, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino, ou seja, Herodes. Versículo 21. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, o menino aqui é Jesus, e foi para a terra de Israel, voltou de onde ele tinha saído. Então, Maria, mãe de Deus? Não, Maria, mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Então, Maria é mãe do Senhor Jesus, mãe do Jesus humano, do menino Jesus, e não mãe de Deus. Visto que Deus é eterno. Por que não mãe de Deus? Porque Deus, ele é eterno. Não é mãe de Deus porque Deus, ele é eterno. Salmo 90, versículo número 2. Salmo 90, versículo número 2. Diz assim, antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aí onde é que estava Maria aqui? Se Deus é de eternidade a eternidade. Se tudo foi a partir dele, não antes dele. Então, obviamente, não mãe de Deus, mas sim mãe de Jesus. Jesus humano. Salmo 93, versículo número 2, mais uma vez nos diz assim. 93, versículo número 2, diz assim, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Quem? Deus. Isaías 40, versículo 28, assim nos diz a palavra de Deus. 40, versículo 28, capítulo 40, versículo 28, assim nos diz, não sabes, não ouvistes que é o eterno Deus, ou seja, que Deus é eterno. Então não tem como Maria, que é humana, ser mãe de Deus, porque Deus é eterno. Não sabes, não ouvistes que é o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Então não há possibilidade de ser mãe de Deus. A expressão adotada por Cirilo, mãe de Deus, era uma contradição em si mesma. Ou seja, porque não há lógica para isso. Embora a posição de Nestório fosse bíblica, Nestório defendia, ou seja, mãe de Cristo, receptora de Cristo. Defendia isso, discordando de Cirilo de Alexandria. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus de Cirilo impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Embora Nestório estivesse correto pela Bíblia, ele estava correto, mas o que perdurou, o que permaneceu, o que foi adotado, constituído, aceito pela maioria, foi Maria, mãe de Deus. O que Cirilo, na verdade, defendia. E o que isso tem de ruim? Muita coisa. Olha só. A preocupação dele, quem? Nestório, era
menos com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo. Porque, na verdade, o arianismo, na medida que se coloca neste sentido que Jesus não é Deus, é a linha do arianismo, da doutrina diário, dos seguidores diários, como já vimos em aulas passadas. Então, a preocupação de Nestório não era com a mariolatria, ou seja, das pessoas adorando Maria. A preocupação dele era menos com isso. Era uma preocupação? Era, mas não era tanta. A maior preocupação era de tirar Jesus do plano de salvação, como o arianismo tira, dando superioridade a Maria. Porque à medida que faz Maria mãe de Deus, então, logicamente, a mariolatria, junto com o arianismo, que é tirando Jesus do plano de salvação, como acontece com a mariolatria, as pessoas se prostram diante de Maria, as pessoas rogam a Maria, as pessoas colocam Jesus em segundo, terceiro, ou sei lá qual é a posição, e Maria em primeiro lugar. Mariolatria. E que a Bíblia proíbe, condena a mariolatria. A mariolatria, a Bíblia condena a adoração a ídolos, a deuses. É o primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 3. Êxodo capítulo 20, versículo 3, sei de coro, mas eu vou ler na palavra de Deus para melhor exatidão das palavras. Êxodo 20, versículo 3 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo número 3, segundo livro da Bíblia Sagrada. Deus dizendo: não terás outros deuses além de mim. Só eu sou suficiente. E eu não preciso que vocês tenham outros associados. Só eu resolvo. Eu quero só eu na vida de vocês. Eu não quero outros deuses na vida de vocês. Eu quero só eu na vida de vocês. Então Deus fez o mandamento, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante ou além de mim. Então, Nestório discordou de Cirilo, mas infelizmente o que permaneceu, que permanece até os dias de hoje, principalmente no catolicismo, é a defesa de Cirilo, de Alexandria, 376 a 444 depois de Cristo, defendendo que Maria é a mãe de Deus, que não é. Maria é mãe de Jesus humano. Subtópico número 2, nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, do credo Niceia, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno constantinopolitano, em 381. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a divina, eram duas pessoas. Então, apesar de Nestório discordar de Cirilo, que Cirilo dizia que Maria era a mãe de Deus e Nestório discordava, sugerindo que não era a mãe de Deus, mas sim receptora de Cristo, mãe do Jesus humanizado, apesar de ele estar correto, não significava que ele era ortodoxo, que ele era autenticamente, genuinamente, verdadeiramente, legitimamente um verdadeiro apologista da palavra de Deus. Olha aqui, ele defendia
que as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Então, essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher. Mulher seria uma só carne, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 4. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo concílio de Éfeso, em 431. Ele foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, e o imperador o exilou. Ou seja, colocou ele em exílio, ou seja, separado, preso. Então defendia Nestório, o nestorianismo, que as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Não. As duas naturezas de Cristo eram duas naturezas, sim, mas não eram duas pessoas. Eram uma pessoa com duas naturezas. Assim como eu e você temos também duas naturezas. A natureza da carne, humana, e a natureza espiritual. É por isso que nós não vivemos na depravidão do lamaçal de pecado, do mundo vil, das coisas torpes. Enquanto Cristo, duas naturezas, sim, a natureza humana e a natureza divina, ou seja, ele era humano e também ele era Deus humanizado. Nós não temos a natureza divina, nós temos a natureza humana e a natureza espiritual. Então, nós podemos ver daqui que verdadeiramente era uma heresia. Subtópico número 3, na verdade. O monofisismo. Por quê? O monofisismo significa única natureza. Então, esse termo monofisismo vem das palavras gregas monos, que significa único, e psis, que significa natureza, ou seja, única natureza. Então, monofisismo significa única natureza. Então, está se falando dessa única natureza de quem? Única natureza de Cristo. O monofisismo defende isto, que Cristo tinha uma única natureza. Que única natureza era esta? A natureza divina. O monofisismo defende que Cristo não tinha natureza humana. Defende que ele tinha a natureza divina e não a natureza humana. Então, seu principal expoente foi Eutico, também conhecido como Eutique. Então, o monofisismo teve Eutico como seu principal defensor. Essa doutrina de Eutico afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, ou seja, não de unir,
não se trata de união. Mas mistura. Então o monofisismo está tratando sobre isso. Então são as duas naturezas de Cristo, são fundidas em uma só natureza amalgamada. Ou seja, misturada, não unida. Ou seja, uma fusão. Assim seria uma só natureza híbrida. Nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Então, olha o monofisismo. Jesus nem era totalmente Deus, nem era totalmente homem. Não é o que a Bíblia diz. Isso aqui é uma heresia. O monofisismo é uma heresia. Monofisismo. Heresia. Porque verdadeiramente declarava que Jesus nem era totalmente Deus, nem totalmente homem. Enquanto a Bíblia mostra ele verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como homem, Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus viveu, Jesus passou de fase, foi criança, foi adolescente, pré-adolescente, foi adulto, foi jovem, não foi velho, porque ele morreu aos 33 anos de idade, aproximadamente 33 anos e meio, alguns já afirmam assim. Então, Jesus, ele foi totalmente homem. Ele teve fome, frio, sede. Ele jejuou. Ele soube. Isaías 53. Como homem, verdadeiro homem, como verdadeiro homem, porque foi subido como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Tá falando aqui de Jesus. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores. Está falando de Jesus, o homem. Isaías 53, viu? Versículo 3. Homens de dores, e experimentaram nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Falando sobre o Jesus verdadeiro homem. Isaías 53 aqui. Tremendamente aqui a palavra de Deus mostrando para nós. E o monofisismo defende que ele nem era totalmente Deus, nem totalmente o homem. Incabível.
sem base alguma na Bíblia Sagrada. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade, ou seja, Deus, e perfeito quanto à humanidade. Como a gente já vimos aí, Romanos capítulo 9, versículo 5, fala de Jesus aí, perfeito em divindade e humanidade. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, leitura em classe que a gente fizemos aí, textual. O Concílio de Calcedônia, subtópico número 4. No subtópico número 4 nós temos aí o Concílio de Calcedônia. E no Concílio de Calcedônia, essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Então o Concílio de Calcedônia foi fundamental, importantíssimo, porque falava das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Enquanto Nestório alegava ser duas naturezas e duas pessoas, o Concílio de Calcedônia, na Turquia, Calcedônia, falava das duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, em uma só pessoa, ou seja, Cristo com duas naturezas. Olha, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Ou seja, era o que falava o concílio, o credo de Calcedônia, a declaração de Calcedônia, declarava que as propriedades de cada natureza, ou seja, da natureza humana, da natureza divina, permaneciam intactas, concorrendo para formar, intactas, as duas intactas, humana e divina, concorrendo para formar uma só pessoa, o Senhor Jesus. E subsistência. Não dividido ou separado, ou seja, as naturezas separadas, não dividido, estava ali unida, em união. Mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, falando sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, a encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. Então, quando Jesus, 1:14 de João, veio e humanizou-se, não foi que ele se transformou. Não é uma transmutação. Como um super-herói que se transforma, uma transmutação. Não. Ele era verdadeiro homem, Jesus verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Então não passou por uma conversão, a encarnação do Verbo, ou seja, Jesus Cristo entre nós, 1:14 de João, não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa. Diz o documento, a união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras. Então, o Concílio de Calcedônia, falando das duas naturezas em uma só pessoa, foi fundamental. E justamente teve uma interpretação precisa das Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 9, versículo 5, João capítulo 10, versículo 30 ao 37. Jesus, verdadeiro homem,
e verdadeiro Deus. No tópico número 3 e último, nós temos aqui o perigo dessas heresias na atualidade. Que heresias? As heresias de Nestório, do nestorianismo, do monofisismo e agora vamos ver esse perigo nos dias atuais. O perigo dessas heresias na atualidade, que é os monofisistas, quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, ou houve reação. Então, o monofisismo, essa doutrina herética, e o nestorianismo, também uma heresia, foi rejeitada, combatida. E houve reação. Houve confusão, houve mortes. Ó, Jacob Baradeus, 500 a 578, um monge sírio, liderou o grupo monofisista, que Jesus nem era verdadeiro homem, nem verdadeiramente Deus. Essa heresia. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia, ou seja, foram contra a decisão em Calcedônia, que em Calcedônia foi documentado precisamente pelas Escrituras que Jesus tinha duas naturezas em uma só pessoa. Não era duas pessoas e duas naturezas, era duas naturezas em uma só pessoa, no Senhor Jesus. Então, Jacob Baradeus e seus seguidores rejeitaram a decisão de Calcedônia. Então, quem são eles hoje? Os que eram século V, século VI, do século III ao século VI, quem são eles hoje? São as igrejas ortodoxas, cópticas, Armênia, Abissínia e Jacobitas. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Senhor Jesus, o Deus que se fez homem, o Emmanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne, conforme 1 Timóteo 3,16. Então, é preciso conhecer essas igrejas, conhecer. Já levantei algumas pesquisas sobre as tais, mas o tempo já é alterado. Mas vale a pena fazer essas pesquisas. Subtópico número 2, nós temos o quenoticismo. O quenoticismo, do verbo grego kenoo, significa esvaziar, baseado em Filipenses 2:7, que diz que o Senhor se esvaziou a si mesmo. Então, essa doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos,
São duas linhas principais. O verbo possuía, o verbo que é o Senhor Jesus, a palavra, o Logos de Deus, possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E as prerrogativas da deidade foram usadas, mas na submissão do Pai e na do Espírito Santo. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. Ou seja, Jesus tinha os atributos divinos. Se ele não tivesse os atributos divinos, ele era menos do que Deus. Ou seja, é aquilo que defende o subordinacionismo. O Filho é subordinado ao Pai e o Espírito Santo é subordinado ao Filho. Como que fosse um Deus inferior. Jesus um Deus de segunda classe. Não, Jesus é um Deus igual ao Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então o kenoticismo, que é essa doutrina do esvaziamento, né? Que enquanto ele esteve na Terra, ele teve realmente, ele veio e teve esse esvaziamento. Então o kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado e por isso ele abriu mão de sua glória celeste, ou seja, deixou o céu para vir à terra. Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra. Ele revelou. Ele se esvaziou, sim. Não saiu abusando do seu poder. Estava com fome e de repente fazia... Não, ele usou o seu poder na hora certa. No necessário. Para beneficiar os demais. Olha só. Enquanto ele esteve na terra, ele agiu como Deus, pois perdoou pecados. Alguns até achavam que ele não poderia perdoar pecados, como aquela passagem do paralítico de Cafarnaum, aquela passagem lá que subiu no telhado por 4 rapazes, amigos dele, paralítico. E Jesus perdoou e alguns pensavam que até chegaram a razoar, pensar que ele não podia perdoar pecados. E ele disse que podia tanto perdoar pecado como curar o paralítico. Como também em 7,48 vai falar aquela mulher lá no jantar do Simão, né? Casa de Simão. Então, recebeu o perdão. Então, ele recebeu a adoração. Mateus capítulo 8, versículo 2, 9 e 18, 15 e 25, João 9 e 38. Então, repreendeu a fúria do mar como Deus. 8 e 26 de Mateus. Mateus 8 e 26. 8 e 26 de Mateus. Oito e 26. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Jesus, quando apazigua, acalma o mar, aquela tempestade que estava levando o barco a pique, a afundar. Então, somente Deus tem esse poder. Ou seja, se Jesus tinha esses atributos, então era porque ele era Deus. Mesmo sendo humanidade. Subtópico número 3. A mariolatria. O que é a mariolatria? É aquilo que Cirilo, que foi discordado por Nestório, que Cirilo de Alexandria defendeu que era Maria mãe de Deus, e Nestório, discordando, disse que seria receptora ou mãe de Jesus, o Deus humanidade. Mas na mariolatria, o que perdurou, o que permaneceu, principalmente no catolicismo romana, que adotou até os dias de hoje,
o termo de Cirilo, Maria, Mãe de Deus, e permanece até o dia de hoje. Maria, Mãe de Deus, permanece até o dia de hoje. No catolicismo é dominante. Existem algumas rezas que é Maria passa à frente de, passa à frente de, passa à frente de, passa à frente de, como que ela fosse a soberana. Não existe soberana. Existe soberano. Quem é? Jesus, Deus e Espírito Santo. Maria não. A mariolatria permanece até os dias de hoje. E o que é a mariolatria? A mariolatria é os que adoram Maria, idolatram Maria, seguem Maria, devotas de Maria. Então, com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade. Não é porque escolher o termo Maria, Mãe de Deus, significa que isto é o certo. Foi o que a maioria quiseram, mas não é o certo, não é o que a Bíblia diz. Nem sempre a maioria é porque é o certo. Foi a maioria que escolheram entre Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás. Foi a maioria que escolheram Barrabás. E Jesus foi crucificado. Barrabás um malfeitor, Jesus um inocente, um justo. Então, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, aqui finalizamos a nossa aula. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Realizamos essa aula toda quarta-feira na nossa Assembleia de Deus aqui em Serra Pelada, a partir das 19 horas. Você e sua casa são os nossos convidados. Participe e seja abençoado. Tire suas dúvidas em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se você ficou até o fim, se for o caso de não ser inscrito, se inscreva para receber toda a publicação que assim eu publicar, que é publicado semanalmente, toda semana, e em especial de sexta para sábado. Escola Bíblica Dominical. Quando eu publicar algo aleatório, então será publicado em dias alternados, como alguns louvores de minhas composições ou aqueles hinos de meu repertório. Poderei publicar aqui no meu canal, @Antônio Santiago 3949. Palavra viva e eficaz. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.